dia, queridos alunos. Vamos fazer aqui uma revisão do assunto de português que estudamos na nossa aula passada, sobre o substantivo sobrecomum, substantivo comum de dois gêneros e substantivo epiceno. Vamos revisar porque é muito fácil a gente confundir um com o outro, então é necessário a gente estar sempre aí colocando em prática os nossos conhecimentos para entrar na nossa cachola e não sair mais. Então vamos lá. Lembrando aqui que nós já estudamos que substantivo sobrecomum é aquele substantivo uniforme, ou seja, ele só tem uma forma de escrita. Você escreve ele, né, tanto para o feminino quanto para o masculino, os dois gêneros, e ele serve para designar aí o nome de pessoas, tá? A seguir aqui eu trouxe para vocês outros exemplos, além do que nós já estudamos na aula passada, sobre substantivos sobrecomum, que é aquela palavra que podemos usar tanto para menino quanto para menina. Olha só como é o exemplo do substantivo sobrecomum mestre. Eu posso dizer aqui, Joana é mestre em disfarces. E também posso dizer, Carlos se tornou mestre em jogos online. Observe aí que eu utilizei a palavra mestre para Joana, que é uma menina, e para Carlos, que é um menino, e não alterei a minha escrita. Foi a mesma palavra, ou seja, foi uma palavra uniforme, que só tem apenas uma escrita, tanto para homem quanto para mulher. Também é o mesmo exemplo no substantivo sobrecomum, bebê. Rick era bebê naquela época. Laura ficava linda como bebê, tá vendo aqui? Gênio, meu professor é um gênio. Minha professora é um gênio, não importa tanto para menino quanto para menina. Aí vai ser o mesmo substantivo, por isso que chamamos esse substantivo de sobrecomum. Já o substantivo comum de dois gêneros, podemos observar aí que este tipo de substantivo, ele também possui uma única escrita, tá? Ele é semelhante aí ao sobrecomum, porém, ele tem uma diferença. E o que diferencia esse substantivo dos outros é que ele tem um termo que vem antes dele ali para determinar os gêneros, se é feminino ou se é masculino. E esse termo que vem antes desse substantivo se chama artigo, né? Estudamos que são artigos, são classificados em definidos e indefinidos. Os definidos, né, são o, a, os e as, e os indefinidos, uma, uns e umas. Mas entrando aqui no conceito dos artigos que vem antecedendo o nosso substantivo, é que eles têm uma extrema importância. Usamos os artigos o e um para o masculino, para se referir então a menino, e usamos o a e uma para se referir a menina, o feminino. Olha só esse exemplo que eu trouxe aqui. A palavra motorista. Motorista também é uniforme. Eu utilizo motorista para me referir também a homem e a mulher. Mas eu preciso especificar, quando há necessidade, o gênero dessa pessoa, né? Se eu quiser dizer que é homem, que é no masculino, o que é que eu falo? Um motorista ou o motorista. E se eu quiser dizer que é uma menina, uma mulher, é uma motorista ou a motorista no feminino. Então, eu já tinha ali aquele termo que foi crucial, foi importante para determinar, então, o gênero. Na palavra recepcionista, né, que é um substantivo também comum de dois gêneros, não é diferente. Olha só, o recepcionista é masculino e a recepcionista é feminino. Representante também, da mesma forma. Uma representante para a mulher e um representante para homem. Oficial, eu posso dizer o oficial, né? Isso, o oficial veio aqui. E também posso dizer a oficial veio aqui, né? Lembrando aí que o substantivo comum de dois gêneros, ele também é uniforme, tá? Serve tanto para homem quanto para mulher, porém, ele necessita de um artigo para determinar aí os gêneros. Já o substantivo epiceno é aquele único, né? Ele é somente utilizado quando nós nos referimos a animais. E a sua escrita, que coisa, ela também não muda, mas preste bastante atenção. Quando a gente precisa determinar o gênero do animal, nós não vamos utilizar o artigo, como anteriormente, né, que nós vimos. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar dois termos que são macho e fêmea, que vem logo depois do nosso substantivo. Por exemplo, o substantivo cobra. Quando eu me refiro a animal, eu já sei que é epiceno. Mas quando eu me refiro a um animal que precisa ser acompanhado por esses dois termos para lhe determinar o gênero, então ele já vai ser aí um substantivo epiceno, não é isso? A cobra macho e a cobra fêmea. Olha só,
o tatu macho e o tatu fêmea. Se eu só falasse o tatu, eu não ia saber se era tatu macho ou tatu fêmea, eu não ia saber. Eu precisava, então, aí desse conectivo para determinar quando há necessidade também. Jacaré, macho, jacaré fêmea, entre outras palavras do nosso vocabulário que se referem a animais, não é isso? Então, meus amores, essa foi aqui a nossa revisão de português. Espero que vocês tenham aí esclarecido aí a memória de vocês, tenham lembrado do que nós já estudamos. Eu tenho a noção de que são vários assuntos, né? Às vezes fica um pouco difícil de aderir, mas se você voltar na nossa videoaula, você reassistir, eu tenho certeza que você vai aprender 100% sem deixar escapar nada. Vamos agora para a nossa próxima aula, viu? Beijão! Olha aqui, o intervalo novamente voltou. Disse aqui que ia dar continuidade à explicação da proteção contra o coronavírus, não foi? Pois é, gente. Os sintomas do coronavírus são esses. Prestem bastante atenção. Caso você conheça alguém que está tendo esses sintomas, você tem que indicá-la diretamente para um médico, tá? Se tratar, fazer aí o exame e ver se está com coronavírus ou não, porque essa pessoa ela vai se tornar então uma suspeita. Febre, tosse seca, dores, congestão nasal, corrimento nasal, dor de garganta, diarreia e dificuldades para respirar. Fiquem atentos, hein, galera? Vamos então agora para a nossa próxima aula. Beijão, hein? Nessa nossa próxima aula, meus amores, nós vamos ter aqui uma aula de ciências. Hoje vamos aprender um assunto novo, que são os pontos cardeais. Vamos lá, eu quero logo que você observe de imediato esse desenho aqui do lado. Tá vendo que parece uma cruz com essas letras aqui? Eu vou explicar para vocês o que cada letra representa, tá bom? Vamos lá. De início, eu quero que vocês entendam que pontos cardeais são pontos que nós utilizamos como orientação. São chamados também como pontos de referência. E por meio deles, nós somos capazes de localizar qualquer lugar sobre qualquer superfície da Terra, né? Isso até na utilização de mapas. Se nós tivermos aí o conhecimento dos pontos cardeais, podemos nos localizar e localizar qualquer pessoa. Existem 4 pontos cardeais, que é o norte, o sul, o leste e oeste, são os pontos cardeais, tá bom? Observe aqui do lado essa imagem que eu pedi para vocês analisarem logo de início. Essa imagem ela se chama Rosa dos Ventos. Tem esse formato aqui de cruz e ela serve para apontar a direção desses pontos cardeais. A letra N ali, que vocês estão vendo aqui do lado, é o norte. O norte ele é representado por essa letra N, que é a sua inicial. E também ele é chamado de setentrional ou boreal. Tá vendo? Ele tem outros nomes também, mas o mais popular é o norte. Já o S aqui embaixo, ele representa o sul. O sul, ele também é iniciado aqui com a letra S, não é isso? Por isso é representado pela sua inicial, como as outras direções também. O sul, ele também possui outros nomes, que é meridional ou austral. Aqui do lado, logo à direita, aqui você vai ver a letra L. Essa letra L está direcionada, então, e apontando para o leste, que também é representado pela sua inicial, e é chamado de Oriente. Já aqui do outro lado que você está vendo aqui a letra O, se chama Oeste, que também é chamado de Ocidente. Então, norte em cima, sul embaixo, leste à direita e oeste à esquerda. Olha só aqui essas imagens dessas crianças aqui, tendo noção da direção desses 4 pontos cardeais. Todas essas crianças estão do lado, não é isso? Do sol, do nascer do sol. O sol, ele nasce apenas uma direção, que é o leste. Ele sempre nasce no leste e se põe no oeste. Então, através do sol, é possível você perceber qual é o lado do leste e qual é o lado do oeste. Tá vendo aqui? Posicionando. Se você tem noção que o sol está nascendo à sua direita, então aquele lado é o leste. E quem está na frente é o norte. Quem está do outro lado, oposto do sol, por onde ele vai então se pôr, se chama oeste. E logo atrás de você está o sul. Que interessante, né? Só que aí vem outro conceito de pontos. Todos os lugares onde você for possuem um ponto de referência, por isso que é possível a gente localizar qualquer coisa em qualquer lugar.
E entre os pontos cardeais que nós vimos aqui, os 4, né? O norte, o sul, o leste e o oeste, existem outros pontos menores do que os pontos cardeais, que são chamados de pontos colaterais. Os seus nomes são a junção de 2 pontos cardeais. Olha só, eu vou fazendo a junção. Noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Eu vou te explicar aqui como é que funciona essa junção, o porquê. Observando aqui a rosa dos ventos novamente preenchida, né, com um pouco mais de direções. O noroeste, ele fica entre o norte e o oeste. Por isso que ele recebe esse nome, noroeste. Ele é representado pelas 2 iniciais, a inicial do norte e a inicial do oeste, nó. Já o nordeste, ele fica entre o norte e o leste. Por isso que ele recebe esse nome, nordeste. E é representado aí pela letra N e a letra E. Já o sudoeste, ele fica entre o sul e o oeste. Tá vendo aqui o sudoeste, no meio ali do sul e no meio do oeste. Então, ele é representado pela letra S e O. Já o sudeste, ele fica entre o sul e o leste, representado, portanto, pela letra S e a letra E. Perceba que é sempre uma consoante e uma vogal, né? Isso é o pá. A professora, mas o nordeste, que fica entre o norte e o leste, poderia ser o N e o L. Poderia, mas pela regra aí, da rosa dos ventos, é sempre esse pá, é sempre a consoante. E aí a vogal, a próxima vogal dessa palavra. Além dos pontos que nós vimos anteriormente, tem também os pontos subcolaterais. Entre os pontos cardeais e colaterais ficam eles, né? E são esses aqui abaixo que eu trouxe para vocês. É o nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste. São nomes difíceis, mas que você estudar direitinho você vai conseguir pegar. Leste, nordeste, sul, sudeste, oeste, sudoeste e noroeste. Cada um sendo representado aí por suas siglas, né? E se sendo possíveis também serem localizados aí na rosa dos ventos. Olha só que interessante. Para indicar a direção dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais que nós já vimos aqui anteriormente, nós utilizamos um instrumento. Esse instrumento aqui ele é parecido com a bússola, mas ele é chamado então de rosas dos ventos. É muito utilizado em embarcações por pessoas, né, que viajam muito, por viajantes que vão por alto mar, até mesmo em terras, por navegantes, por pedestres, pessoas aí que precisam se localizar, descobrir onde estão, em qual direção elas devem ir, né? Isso se submetendo não apenas ao mapa, mas também à direção e à localização do Sol. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de ciência sobre os pontos colaterais, subcolaterais e os pontos cardeais, tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Caso vocês não tenham entendido, tem também um conteúdo do livro onde vocês podem estar dando uma lida para absorver um pouco mais e podem também estar me perguntando no PV. Tá bom? Caso tenha alguma dúvida sobre qualquer partezinha do assunto. Beijão, meus amores. Vamos dar um pulinho agora para a nossa próxima aula, hein? Logo depois dessa nossa aula aí legal, vou dar aqui um recadinho rápido para vocês de proteção contra o coronavírus. Eu vou dar esse recadinho em 2 partes, tá? Vou dar primeiro essa parte aqui das imagens e depois da nossa outra aula eu vou explicar sobre essas questões aqui abaixo. Olha só a importância de você lavar as mãos com água e sabão e também utilizar o álcool em gel. É muito importante porque dessa maneira você vai eliminar ali qualquer bactéria. Inclusive você pode estar eliminando também o vírus do coronavírus, caso você tenha entrado em contato com ele, né, isso em algum lugar. E também sempre cobrir o seu nariz e a sua boca, utilizando o que? A máscara. E se hidratando bastante, bebendo muita água, tá, meus amores? Vamos aqui dar o nosso pulinho aqui, então, para a próxima aula. E depois eu volto para vocês aqui. Teremos hoje também a nossa aula de Sociologia, os estudos sociais, onde estaremos aprendendo um pouco mais aí sobre os nossos amigos que necessitam de cuidados especiais e a importância aí do respeito à vida. Você sabe o que é deficiência? Para um pouquinho e reflita. Nós sempre ouvimos essa palavra, mas sabemos exatamente o conceito? Pois é. A deficiência é quando alguém não tem uma de suas funções do corpo em perfeito estado. Por isso nós dizemos que há uma deficiência.
Nós nascemos, né, com 2 braços, 2 pernas, nascemos com a capacidade de enxergar, de ouvir, de falar. Mas há algumas pessoas que não têm essa mesma sorte, né? Isso, pessoas que nascem com algo faltando em si. Mas de maneira nenhuma nós devemos acreditar que essas pessoas elas são incapazes e não têm direito. Eu já quero salientar isso aqui já de início para vocês, que as pessoas deficientes elas merecem respeito, merecem admiração e um tratamento carinhoso, um tratamento diferenciado para o bem e não para o mal. De maneira nenhuma devemos zombar de pessoas que não têm ali, que têm as suas limitações ou não conseguem fazer determinadas atividades. Há vários tipos de deficiência e eu sei que todos esses tipos aqui que eu coloquei abaixo vocês já ouviram falar. A deficiência auditiva é quando a pessoa não consegue ouvir, não é isso? Quando ela nasceu ali com o seu aparelho auditivo, que nós chamamos aqui toda essa região das nossas orelhas, do nosso ouvido, que é a parte interna. Quando essa pessoa nasceu com esse aparelho auditivo defeituoso, não funcionando perfeitamente, né? Ou não funcionando totalmente, nós dizemos que essa pessoa ela é uma deficiente auditiva. É um deficiente visual, visual vem de visão, né? Isso é quando a pessoa ela não consegue ver, não consegue enxergar, o que nós chamamos de cegos, né? E também a deficiência intelectual é quando tem um probleminha no cérebro das pessoas, quando elas não conseguem ali ter aqueles pensamentos do jeito que nós pensamos, elas não conseguem raciocinar, assimilar as informações do jeito que nós assimilamos, elas assimilam, mas de um jeito diferente, quando o cérebro daquela pessoa não funciona perfeitamente. Há algumas falhas, e nós dizemos então que são deficientes intelectuais. E tem também a deficiência física, quando nós falamos de física, estamos falando aí do nosso corpo. Quando a pessoa ela não tem uma das suas pernas, talvez seja causado por um acidente ou de nascimento, quando não tem um de seus braços, uma de suas mãos, ou quando nascem tortinhos, não é isso? Nós chamamos então essas pessoas de deficientes físicos. Nós vemos os deficientes físicos no nosso dia a dia utilizando moletas, cadeiras de rodas e outros até mesmo implantes, né? Que são ali aquelas partes robóticas encaixadas no corpo para preencher aquela falta que a deficiência física ela traz. Olha só, os deficientes, sejam eles auditivos, visuais, intelectuais ou físicos, eles merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma deixarão de fazer o que desejam. Quando nós falamos em cuidados especiais, nós estamos falando que devemos tratar essas pessoas como crianças, mas ter assim uma visão diferente, entender que essas pessoas têm limitações, é você se colocar no lugar dessas pessoas e começar a enxergar o mundo de um jeito diferente. Olha só, por que essas pessoas elas não deixaram de fazer aquilo que elas desejam? Além de tudo, elas são seres humanos. Seres humanos têm perspectivas, né? Isso tem metas. E elas têm dentro de si uma força interior, aquela vontade de vencer. E principalmente quando há um apoio da família e dos amigos, né? Então, é o nosso papel. Nós, como familiares, como amigos ou até mesmo como desconhecidos, devemos sempre estar incentivando essas pessoas. Porque elas realizando atividades que elas gostam, elas ficaram mais felizes. Imagine aí vocês felizes, não é bom? Por que o nosso próximo também não merece ser feliz? Merece sim. E o melhor é colaborar para a felicidade de outras pessoas. Nos sentimos então realizados. Olha só aqui que eu trouxe essa imagem dessa menina. Ela é cadeirante, ela é deficiente física. E ela está tomando banho de praia. E essas pessoas ao redor são os amigos dela. São pessoas que entendem a limitação dela, mas de qualquer forma decidiram então realizar aí uma vontade dessa menina e deixar ela feliz. Olha só o sorriso dela, como isso é gratificante. Foram criados alguns projetos para melhorar a vida de pessoas com deficiência. Por exemplo, no trânsito, foram criadas aí rampas de acessibilidade nas calçadas, criados semáforos sonoros para as pessoas que têm deficiência visual, tá? Não chama logo diretamente de cego. Sejam educados, deficientes visuais. E também locais exclusivos para estacionamento, seja para cadeirante, né, seja para idoso, entre outros deficientes. Vão aí também aqui dos meios de transporte, foram adaptados para receber cadeirantes, facilitando o acesso de pessoas por deficiência física através de elevadores. Eu não sei se vocês já viram, eu não trouxe aqui para vocês a imagem de ônibus modernos que possuem um pequeno elevador.
O cadeirante ele vai até aquele elevadorzinho, aguarda que aí o cobrador ou até mesmo o motorista, ele vai acionar aquele elevador e vai subir a cadeira do cadeirante até em cima. É onde ele vai entrar no ônibus, porque sabemos que uma pessoa cadeirante não consegue subir uma escada sozinha. Ela precisa de ajuda, então ela precisa o quê? De uma rampa de acesso. Por quê, pessoal? Eu sei que essas pessoas, elas são deficientes, elas reconhecem as suas limitações. Mas quando nós tratamos essas pessoas como incapazes, o que acontece? Acabamos diminuindo a autoestima dessas pessoas. Então, o que nós devemos fazer é sempre incentivar a autonomia, o desenvolvimento. Então, criando rampas aí vai incentivar, né? Vai dar mais força de vontade, mais uma força de vida para essas pessoas. Em locais públicos também foram elaboradas rampas de sinalização, como escolas, hospitais e praças. Todos nós temos os mesmos direitos. Lembra que no início da aula eu falei para vocês, né, que nós não devemos tratar essas pessoas de modo diferente, mas sim com respeito? Olha só, em 1948, a ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, ela proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando nós falamos em universal, estamos falando no mundo todo, não é só em um lugar, tá? É para o mundo todo, para todas as pessoas. O que foi que ela designou? Nesse artigo aqui, vem dizendo o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, e dotados que são de razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. Quando nós falamos em um sentimento fraternal, é aquele sentimento de cuidado, de companheirismo, de solidariedade, né? Isso de uma visão melhor de se colocar no lugar de outras pessoas. Então, é por lei, foi determinado. Nós não precisamos dessa lei para tratar essas pessoas com dignidade, não é isso? Mas ela foi criada para que pessoas que não tinham a consciência passarem a ter. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa aula aqui de sociologia sobre os nossos amigos que precisam de cuidados especiais, ou seja, aquelas pessoas deficientes. Vamos dar um pulinho aqui, então, para o respeito à vida. Eu quero chamar a atenção para vocês sobre o trânsito. Olha só essa rua aqui, toda sinalizada, né? E aí, vamos aqui para o conceito de trânsito, que são as leis do trânsito, né? Como eu já falei a vocês, o trânsito é a movimentação de pessoas e veículos nas estradas, nas rodovias, ou seja, no meio em que nós vivemos na sociedade. E o trânsito ele possui algumas leis, que algumas nós conhecemos de cor. E essas leis do trânsito, elas não se limitam apenas aos carros, os motoristas, mas também para os pedestres. O direito de ir e vir, claro, é de todos. Mas para que o trânsito ele funcione de maneira correta, é necessário, né, que nós sigamos algumas regras, para que não haja o risco à nossa vida e à vida do nosso próximo. Essas regras elas servem como organização, porque trânsito é uma coisa séria. Todos os dias acontecem muitos acidentes, né, pessoal, em rodovias, nas cidades, pessoas perdem a vida por inadimplência, por irresponsabilidade no trânsito. Vamos aqui. E para que isso seja evitado, como nós devemos agir no trânsito? Olha só, é necessário ter com você um conjunto de atitudes que preservem a paz e o respeito à vida humana, como segurança. Quando você obedece todas as leis do trânsito, você está então ali cumprindo com o seu papel, o cinto de segurança, estando atento a todas as sinalizações, prestando atenção ali também na faixa de pedestres, né, isso entre outros. E a consciência. Quando você tem consciência, você sabe que aquilo que você não deveria fazer com outra pessoa, você também não vai fazer. Aquilo que você não gostaria que outra pessoa fizesse com você, você não vai fazer com outra pessoa. Como buzinar para perturbar, né, isso, pessoas, como ultrapassar veículos, correr de um lado para o outro da pista, sem o sinal estar fechado, e também a solidariedade. Esse conceito de solidariedade, ele se encaixa quando uma pessoa ela se acidenta, quando você ali presta um atendimento, você presta ali todo o seu cuidado, aquela pessoa uma ajuda necessária, então você está sendo então solidário. E como eu já falei aqui, para que o trânsito ele seja organizado, né, isso para que não haja acidentes, ele possui algumas regras. Para facilitar o entendimento no trânsito, são necessárias algumas regras, tanto para o motorista quanto para o pedestre. Lembra que eu falei que essas regras elas não se limitam apenas aos carros? Pois é.
e ter sempre a consciência de que não devemos fazer com os outros aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco. Essa aqui é a principal consciência que nós devemos ter. Olha só, os deveres do motorista no trânsito. O motorista ele deve sempre diminuir a velocidade do veículo e parar quando necessário, se houver pedestre sobre a faixa de segurança. Então, ele estando ali dentro do seu veículo, observando que há pedestres atravessando a rua e o sinal ele está fechado, então ele deve respeitar. O motorista também deve estar bastante atento a todos os movimentos no trânsito. Por um tris, por um deslize, acidentes acontecem. Respeitar sempre as leis de trânsito e obedecer às sinalizações, que são extremamente importantes. Serve ali como indicações com o comportamento que você deve ter ali em determinado local. E utilizar sempre aí o cinto de segurança. Já os deveres dos pedestres. Os pedestres são as pessoas que andam pelas ruas. Devem andar sempre nas calçadas e não no meio da estrada. Atravessar sempre na faixa de segurança. E outra, quando o sinal estiver fechado e aí o farol, o semáforo dos pedestres estiverem verdes para eles passarem, né? Então, eles devem passar sempre na faixa de segurança. E antes de atravessar, olhar bem para os dois lados da rua. Evitar sempre andar pelo meio-fio. É muito perigoso. E prestar um atendimento a idosos, gestantes, deficientes e crianças quando for necessário atravessar. Porque sabemos que essas pessoas aqui, elas precisam de ajuda. Elas têm, assim, também as limitações. Os idosos já são pessoas que já viveram bastante. E aí o seu corpo não é mais o mesmo. As suas forças não são mais as mesmas, não é isso? E as gestantes e as crianças também. Já os deveres dos passageiros são aquelas pessoas que estão sendo levadas ali em veículos coletivos ou até mesmo em veículos pessoais. Elas devem sempre evitar colocar o braço para o lado de fora da janela dos veículos. Muitas pessoas já sofreram aí acidentes, perderam seus braços e acabaram até morrendo por conta dessa irresponsabilidade. Entrar no veículo apenas quando estiver parado. Quando o veículo estiver ali parado, aí sim você pode então ingressar. E utilizar sempre o cinto de segurança, tá? É muito importante. Esperar o embarque na calçada para poder sair do veículo. Quando você está numa cidade, o veículo ele vai parando devagarzinho, você tem que esperar que ele encoste ali então no local devido para que você possa descer. Eu falei também sobre a sinalização do trânsito, além das regras, né? E de comportamento. No trânsito, nós temos aí, o principal é o farol, né? Isso é o semáforo, que possui 3 cores. Eu sei que vocês já sabem sobre o semáforo, mas eu quero relembrar. O vermelho, ele diz que é para você parar, o amarelo, atenção, e o verde para você seguir. O semáforo do pedestre é diferente desse aqui. Apresenta ali 2 bonequinhos, o verde. Quando o bonequinho está verde, para você seguir, você pode atravessar. E quando o bonequinho está vermelho, você precisa parar e esperar os carros passarem. Eu trouxe aqui para vocês algumas placas que nós encontramos frequentemente nas rodovias, nas estradas, nas cidades, que indicam aí uma informação importante. Essa primeira placa aqui, ela vem representando um semáforo. Ela vem dizendo que logo à frente tem um semáforo para você prestar atenção. Já a segunda, ela vem com um Ezinho cortado, significa proibido estacionar. A terceira aqui tem 2 setas, tanto uma subindo quanto uma descendo. Essas setas, elas vêm indicando que essa rua, essa estrada, né, isso ela tem 2 vias. Os carros podem tanto seguir quanto voltarem. A quarta aqui, parece um chapeuzinho, vem dizendo que tem um quebra-mola logo à frente. Então, sempre quando você vê essa placa, significa que à frente não vai demorar muito, você vai passar por um quebra-mola. E tem essa aqui bem explicativa, cuidado, trânsito de pedestres. E logo aqui você pode observar que tem uma bolinha e um 10 dentro. Essa bolinha aqui, ela tem vários números, tem 10, tem 20, tem 40, que nós podemos encontrar diariamente aí nas ruas. Elas indicam a velocidade que o condutor, ou seja, um motorista, deve guiar o seu veículo. Nesse caso aqui, ele deve manter a sua velocidade em 10. Nunca mais do que isso. É uma limitação da velocidade. Se tivesse em 40, ele deveria estar aí abaixo de 40 e não mais do que 40 ou até mesmo 40. A segunda placa que vem dizendo pare. Essa placa ela sempre vem alertar algo importante que está pela frente. Seja uma faixa de pedestres, seja aí um acidente que aconteceu na estrada, uma construção.
entre outras ocasiões, onde você precisa parar e prestar atenção e ver ali qual é o melhor caminho para você conduzir o seu veículo. E a última placa, ela vem com uma setinha dobrada. Observe que logo ali na frente tem uma curva, não é isso? Pois é exatamente isso que ela está indicando. Ela está indicando o desvio na estrada. Diz então que você vai ter que virar para a direita, porque não tem um caminho reto. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa aula de sociologia sobre o respeito à vida. Algumas regras no trânsito que nós podemos ter, né? Eu sei que vocês não são motoristas, mas futuramente vocês serão, né? E aqui é o nosso diário de hoje, dia 17/6, quarta-feira. Atividade de português no caderno e livro de ciências, páginas 67 e 68. E também a atividade aí no livro de sociologia sobre o que nós acabamos de estudar, na página 34, 48, 49 e 50. Beijão, meus amores. Vou colocar aqui logo abaixo a tarefa de vocês no caderno, tá? Copiem direitinho, meus amores. Assim que vocês forem terminando de responder, podem mandar a foto pra mim, tá bom? Estou aguardando. Beijão.